Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de número 4 do módulo 2 do nosso grupo de estudos em eletrocardiograma da Liga de Cardiologia da UFSPA. Eu me chamo Marco Antônio Vincipral Dallagnese e a nossa aula tratará agora sobre aumentos atriais, aumento atrial direito e aumento atrial esquerdo. Vamos começar então com os conceitos de dilatação e hipertrofia, que são as manifestações de sobrecargas em qualquer câmara cardíaca, né? Nós temos então a dilatação, que resulta de uma sobrecarga de volume em determinada câmara cardíaca. Aqui nós estamos falando de átrios, então dilatação do átrio decorrente de sobrecarga de volume sanguíneo dentro do átrio. E a hipertrofia, ela resulta de uma sobrecarga de pressão dentro da câmara, ou seja, nós vamos ter um aumento da pressão sanguínea dentro do átrio. Aqui nessas imagens, a gente consegue ver uma representação na imagem A, que eu estou apontando para vocês, de uma hipertrofia, e na imagem B, de uma dilatação. Às vezes vocês vão me dizer, mas aqui a gente está vendo o ventrículo esquerdo, né? Claro, isso aqui é só uma representação, porque essas alterações elas podem acontecer em qualquer câmara cardíaca, tanto nos átrios quanto nos ventrículos. Aqui nós vamos falar nessa aula das alterações que acontecem nos átrios. Mas essa imagem aqui representa muito bem o que seria uma hipertrofia, né? Um aumento da camada muscular resultante da sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo, né? Então vocês vejam que aqui essa representação cinza do que seria a parede muscular do ventrículo esquerdo está bem aumentada em relação ao que a gente esperaria ser o normal, enquanto a câmara propriamente dita não tem um aumento, né? O aumento da luz da câmara não está aumentado. Agora, na dilatação, que é essa imagem B aqui ao lado, a gente vê que a camada muscular está relativamente normal. Ela não tem um espessamento que nem aqui na imagem A. Mas a câmara cardíaca, por si só, a luz da câmara, está bem aumentada. Então, isso aqui é característico da dilatação da câmara, certo? Conceituado agora, então, as hipertrofias e dilatações, a gente vai ver o que seriam as alterações gerais no eletrocardiograma dessas alterações que a gente acabou de comentar. Quando, então, acontece uma dilatação ou hipertrofia de determinada câmara cardíaca, podem ocorrer três tipos de alteração, que são essas que vocês estão vendo aqui. Pode acontecer um aumento da duração da onda, aqui vocês vejam que é um eletrocardiograma representativo, tá? Somente para ilustrar. Então, pode ter um aumento da duração da onda. Uma onda que antes durava 2 quadradinhos, vai passar a durar 3 ou 4 quadradinhos. Pode ter um aumento da amplitude, uma onda que antes durava, tinha uma amplitude de 3 quadradinhos, agora vai ter uma amplitude de 6 quadradinhos, muito aumentada. Ou pode ter uma alteração no eixo da onda. Então, assim, a gente sabe que aqui nessa próxima imagem vocês vão ver bem que o eixo de despolarização dos átrios, né, que é a onda P, ela tem esse eixo orientado na seta amarela aqui, que é um eixo de mais ou menos 60 graus. No próximo slide a gente vai ver isso. E se vocês recordarem, revisarem nas outras aulas que a gente passou para vocês no módulo 1, vocês vão lembrar que os 60 graus é justamente a derivação de número 2, né? Nós temos a derivação de número 2 que nessa imagem é orientada a 60 graus, certo? Que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. No caso do aumento atrial direito, que a gente vai comentar logo em seguida, o eixo de despolarização dessa onda P, ele é um pouco desviado. Então, em vez de estar em cima dos 60 graus, que seria bem representado ali na derivação 2, ele vai começar a se aproximar das derivações inferiores, né? Que a gente tem aqui AVF, D3. Então, a gente vai ter um desvio do eixo para o lado direito, já que o nosso aumento atrial vai ter uma representação disso no eletrocardiograma. Seguindo agora, então, qual é a onda-chave que a gente tem que observar, então, para ver as alterações nos átrios? Se vocês recordarem das aulas anteriores, vocês vão lembrar que a repolarização dos átrios, ela acontece mais ou menos simultaneamente à despolarização dos ventrículos. E como a despolarização dos ventrículos são ondas de muito maior amplitude, muito mais carga elétrica, né? Uma carga elétrica muito mais significativa pelo tamanho dos ventrículos, vocês vão lembrar que a gente não vai conseguir visualizar no eletrocardiograma a repolarização atrial. Então, a gente vai ter que recorrer a onda de despolarização atrial para a gente conseguir visualizar alterações atriais. E qual onda é essa? É a onda P, que eu falei no slide anterior, mas agora reforçando. E quais são os padrões, né, da onda P no eletrocardiograma normal? A gente vai ter uma duração da onda P de até 0,12 segundo, que são
que corresponde mais ou menos a 3 quadradinhos, uma amplitude de até 2,5 milímetros, que vão corresponder a 2,5 quadradinhos, e o eixo, como eu comentei antes, de 60 graus, que vai coincidir com o eixo da derivação número 2. Logo em seguida a gente vai ver a importância disso. Vocês precisam relembrar também que a onda de despolarização atrial ela vai ser dividida em 2 componentes, certo? Que é o componente atrial direito e o componente atrial esquerdo. Nessa representação aqui a gente consegue ver bem. O primeiro componente é o atrial direito e o segundo o atrial esquerdo. Lembrando para vocês então, muito importante, que esse eixo aqui ele vai coincidir com a orientação da derivação D2. Nessa imagem que vocês conseguem ver bem, ó, o eixo de despolarização atrial está orientado mais ou menos a 60 graus. Ou seja, a derivação D2 vai ser a derivação que a gente vai conseguir visualizar melhor, com maior amplitude, a onda P, certo? Passando agora então, quais são as derivações-chave para alterações nos átrios? Justamente o que eu comentei agora, da derivação D2, porque é uma derivação que está orientada paralelamente ao eixo normal da onda P. E ela vai registrar a maior deflexão positiva dessa onda, né? A maior amplitude, então a gente vai conseguir ver melhor as alterações, porque a gente vai ter uma onda mais ampla. A outra derivação-chave é a derivação V1, a derivação precordial V1. E por quê? Porque essa derivação está orientada perpendicularmente ao eixo normal da onda P, né? E aí vai registrar uma onda P bifásica, né? O que é importante a gente falar em relação a essa observação? O nó sinusal, que é o marcapasso do nosso coração, que vai gerar aquele impulso inicial para despolarizar todo o nosso coração, ele está numa região mais posterior, né? No átrio direito. Então, essa onda ela vai se propagar no sentido póstero-anterior, direita-esquerda. Então, por isso que a gente vai ter esse registro bifásico, porque no primeiro momento a onda está se aproximando, né, do nosso eletrodo. Mas depois, quando ela passar para o átrio esquerdo, ela vai ter que despolarizar todo o átrio esquerdo, inclusive a porção posterior do átrio esquerdo. Por isso que vai ter um afastamento também dessa onda. Então, no início ela vai se aproximar, causando uma deflexão positiva, porque ela é uma onda positiva, né, de despolarização, e depois ela vai se afastar, causando uma deflexão negativa, que vai representar justamente o componente atrial esquerdo. Então, na derivação 2, a gente vai ter a maior amplitude, conseguindo visualizar melhor as alterações que acontecerem nessa onda. Enquanto na derivação V1, por a gente ter essa separação dos componentes em positivo é o atrial direito e negativo o atrial esquerdo, a gente também vai conseguir distinguir melhor onde que está a alteração da onda P, se é no componente atrial direito ou no componente atrial esquerdo. Outra coisa importante que a gente tem que comentar é que, lembrando lá da anatomia cardíaca, né, o átrio esquerdo ele está situado posterior ao átrio direito, né, na caixa torácica. Por isso que a onda P ela vai ter esse segundo componente com deflexão negativa, porque V1 está orientado anteriormente. Então a gente vai ter a despolarização atrial direita acontecendo para anterior, né, de posterior para anterior, devido àquilo que eu comentei para vocês de o nó sinusal estar posicionado posteriormente no átrio direito. Então a gente vai ter essa primeira deflexão positiva, representando a despolarização do átrio direito, e depois, como o átrio esquerdo está orientado, né, posicionado posteriormente em relação ao átrio direito, a gente vai ter uma deflexão negativa, porque a onda vai estar se movendo de anterior para posterior, certo? Passando agora então para a gente falar somente sobre o aumento atrial direito no eletrocardiograma, né? Como eu falei antes, a despolarização vai ocorrer de posterior para anterior e de superior para inferior, certo? O vetor de despolarização atrial, quando há um aumento atrial, então a gente vai ter aquela dilatação ou vai ter aquela hipertrofia, a câmara cardíaca inteira, a câmara inteira vai se aumentar, né? A gente vai ter um aumento tanto da massa muscular quanto, no caso da dilatação ali, da própria luz da câmara, certo? Mas o que vai causar de qualquer jeito é o aumento da área que tem que ser despolarizada, de músculo. E isso vai causar um desvio para a direita do eixo normal da despolarização do átrio, certo? E o que vai acontecer daí? Vai acontecer que a onda P vai ficar maior do que 2,5 milímetros nas derivações inferiores, né? Que foi aquilo que eu comentei lá mais para o início da nossa aula, que como o eixo está orientado a 60 graus, se a gente tem um aumento do átrio direito, a gente vai ter uma tendência a esse eixo se mover para a direita também.
Se está em 60 graus, movendo-se para a direita, ele vai chegar mais perto dos mais 90 graus, que é justamente as derivações inferiores ali, né? A VF está bem orientado em 90 graus, enquanto o D3 está orientado a 120 graus, certo? Então a gente vai ter uma aproximação, ou seja, a onda vai se tornar maior, né? Porque vai estar mais próximo do eixo da derivação, vai ter um aumento nessas derivações inferiores. E é muito importante salientar que não vai ter alteração da duração da onda, tá? Vai ter só uma duração na amplitude. E isso vai se caracterizar como a onda P pulmonare. E ela é mais sensível para doenças pulmonares obstrutivas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e a asma. E aqui a gente tem uma representação do que seria a onda P pulmonare na derivação D2, tá bem? A gente vê que tem um aumento significativo aqui. E se a gente for ver em AVF e D3, comparativamente ela vai estar maior do que deveria, certo? Em casos de hipocalemia, que é a queda dos níveis de potássio no sangue, a gente pode ter um aparecimento de uma onda pseudo-P pulmonare. Então a gente tem que ter cuidado nos casos de hipocalemia para a gente não confundir o nosso diagnóstico com aumento atrial direito. Passando aqui então, continuando no aumento atrial direito, como eu falei antes, a despolarização vai ocorrer de posterior para anterior e de superior para inferior. E o vetor de despolarização vai apontar também muito mais para anterior, o que é mais comum em crianças, né? Por eles terem o coração menos desenvolvido, menos crescido, digamos, a gente vai ter um vetor muito mais apontado para anterior, né? E aí o componente positivo da onda P vai ficar maior do que 1,5 milímetros nas derivações V1 e V2, sem também alteração da duração. O que a gente vai conhecer como a onda P congenitale, por isso que tem a ligação com crianças, né? Porque vai ser mais sensível em doenças congênitas, como a tetralogia te falou, e a estenose de artéria pulmonar, que são duas doenças congênitas bastante prevalentes. Então aqui a gente vai ter a visualização das alterações da onda P, tanto em V1 quanto em V2. Vejam que está maior do que 1,5 quadradinhos, né? A gente pode contar aqui que a partir da onda P, da base aqui do eletrocardiograma, a gente consegue ver que temos meio quadradinho, um quadradinho, dois quadradinhos, quase 13,5 quadradinhos aqui da nossa onda P em V2. Ou seja, a gente tem um aumento bastante significativo. Então, outros sinais para a gente visualizar o aumento atrial direito são os critérios com avaliação por alterações indiretas do complexo QRS nas derivações V1 e V2, que é o que a gente vai conhecer como sinal de Soddy-Palares. A morfologia, então, do complexo QRS vai aparecer nas derivações V1, na derivação V1, como uma morfologia Q, R ou Qzão, Rzão. Então, a gente vai ter uma onda Q pequena com um R grande ou as duas ondas apiculadas e grandes, sem a presença da nossa onda S, certo? Isso vai ser também indicativo de uma sobrecarga de ventrículo direito concomitante ao aumento atrial direito, tendo uma sensibilidade de 15% mais ou menos e 95% de especificidade, certo? Ainda então comentando de outros critérios que a gente pode ver indiretamente do complexo QRS nas derivações V1 e V2, a gente também tem o sinal de Penalosa-Tranchese, que é um aumento superior a 3 vezes da amplitude do QRS de V1 para V2. Então aqui a gente vai ter uma comparação entre as derivações V1 e V2, não adianta olhar elas isoladamente. Então a gente vai ver que vai ter um aumento muito significativo da amplitude do QRS do V1 para V2. Isso vai nos mostrar, na verdade, uma anteriorização do átrio direito, certo? Lembrando que V2 é a derivação que está mais anterior, né? V1 está anterior para a direita e V2 bem anterior. Ou seja, isso vai nos mostrar que tem uma anteriorização do átrio direito, que se deve ao seu aumento, né? A sua hipertrofia ou dilatação, causando um QRS pouco amplo em V1 e muito amplo em V2. O que tem uma especificidade de aproximadamente 85%, uma sensibilidade de aproximadamente 85% e uma especificidade de 60%. Como vocês podem visualizar aqui, então a gente tem um V1 muito pouco amplo, né? Pouco amplo,
enquanto em V2 a amplitude do complexo QRS aumenta significativamente. Agora passando para as alterações que a gente vai conseguir ver no aumento atrial esquerdo. É muito importante a gente salientar, antes de começar a falar, que os critérios aqui que a gente vai falar, eles são critérios com baixa sensibilidade e dependência da correta colocação do eletrodo de V1 no quarto espaço intercostal. E se a gente for ver a literatura, a gente vê que muitos relatos acontecem de uma colocação incorreta desse eletrodo. Então, por isso que esses critérios eles têm uma baixa sensibilidade, né? E dependem muito dessa colocação correta, que muitas vezes a gente não pode contar com ela, certo? Então, a alteração a gente vai chamar, na onda P, a gente vai chamar de onda P mitrale, né? Porque está relacionada ali com a nossa válvula cardíaca do lado esquerdo, né? A válvula atrioventricular do lado esquerdo, que é a válvula mitral. Nós vamos ver então um componente negativo da onda P na derivação V1, com uma duração superior a 0,04 segundo, somado a uma amplitude do componente negativo da onda P em V1 maior que 1, então maior que 1 milímetro. Então a gente vai ter uma duração maior que 0,04 segundo e uma amplitude do componente negativo maior do que 1 milímetro. Esses dois critérios eles vão nos dar uma relação chamada índice de Morris positivo, que é muito característico do aumento atrial esquerdo. E tem um terceiro critério que pode aparecer junto com o índice de Morris positivo, que é a onda P com duração superior a 0,2 segundos nas derivações D2 e AVF. E se esse critério estiver isolado, é muito importante a gente lembrar que, se esse critério estiver isolado, ele é indicativo de de bloqueio interatrial e não mais de aumento atrial esquerdo. Então a gente tem que ter cuidado para não confundir essas duas patologias. Mas aí pontuando, qual é a alteração fundamental que eu tenho que olhar e ver que é um aumento atrial esquerdo? É o aumento da duração do segundo componente da onda P, em qualquer derivação. Claro, é mais fácil de ver isso em V1. Por quê? Porque a gente tem aquela onda bifásica com o segundo componente representado pelo componente negativo, ilustrando o aumento atrial esquerdo. Mas, se a gente tiver um segundo componente mais duradouro em qualquer derivação, a gente tem um indicativo de aumento atrial esquerdo. Daí, lembrando de verificar esses outros critérios para comprovar o nosso diagnóstico. A sobrecarga atrial esquerda é muito importante a gente pontuar que ela está presente em patologias como estenose mitral, daí que vem o nome de onda P mitrale, cardiomiopatia dilatada, hipertensão arterial sistêmica e doença arterial coronariana. Nós vimos então que as dilatações e hipertrofias são manifestações de uma sobrecarga, aumento do átrio. Então, o átrio ele vai aumentar na sua porção miocárdica, no seu músculo, ou na luz da sua câmara, para representar, para manifestar essa sobrecarga, que pode ser tanto de volume, no caso da dilatação, ou de pressão, no caso da hipertrofia. Qual é a onda que a gente tem que visualizar para detectar um aumento atrial? É a onda P, porque ela é a onda de despolarização atrial. E as derivações que vão ser mais importantes para a gente conseguir visualizar e diagnosticar os aumentos atriais são a derivação D2, derivação D2, que é a derivação de membros, e a derivação V1, que é uma derivação pré-cordial. Aí aqui a gente tem os pontos do aumento atrial direito, para ficar bem fixado. Então aqui a gente tem a onda P tornando-se maior do que 2,5 mm nas derivações inferiores, sem alteração da duração, que vai caracterizar a nossa onda P pulmonale, que a gente tem que lembrar de não confundir com a pseudo-onda P pulmonale, que aparece nos casos de hipocalemia. O componente positivo da onda P vai se tornar maior que 1,5 nas derivações, maior do que 1,5 milímetro nas derivações V1 e V2, também sem alteração da duração. Vai ser a nossa onda P congenitale, lembrando que é característica ali de doenças congênitas como a tetralogia de Fallot e a estenose pulmonar. E a gente vai ter aqueles sinais de Sode Palaris e sinal de Penalosa Tranchese, que são uns sinais mais específicos que a gente pode visualizar no caso de aumento atrial direito. O aumento atrial esquerdo, por sua vez, vai ter o componente negativo da onda P
na derivação V1 com uma duração superior a 0,04 segundos e uma amplitude do componente negativo da onda P em V1 maior que 1 milímetro. Então, para o momento atrial esquerdo, a gente vai ter uma dependência muito grande da colocação correta do eletrodo de V1, o que vai nos dar uma limitação diagnóstica nesse sentido, porque a gente vai ter que verificar se no momento do exame estava bem colocado, bem posicionado o nosso eletrodo V1. E a onda P com duração superior a 0,12 segundos em D2 ou AVF e AVF também vai ser indicativo de um aumento atrial esquerdo, certo? Então aqui estão as referências da aula de hoje e muito obrigado.